Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix e vou falar deste assunto, que surgiu nas últimas horas, mexeu com a mídia esportiva, a aposentadoria do narrador esportivo J. Júnior, um dos maiores e melhores locutores esportivos da história da TV brasileira. Então vamos trazer aqui, vamos acompanhar juntos o que o J. Júnior postou, nas redes sociais. Uma carreira realmente fantástica e muita coisa para a gente analisar aqui, Muita coisa para a gente conversar. É um assunto que eu já falei em outras oportunidades aqui no canal, sobre os narradores quando chegam já no final da carreira, quando atingem um certo momento, da sua atividade como narrador esportivo e as coisas não ficam mais da mesma forma, Mas enfim, se você gosta desses conteúdos, até vou trazer um gol aqui, uma homenagem ao J. Júnior, Vou trazer um gol dele no rádio. Um gol de 1980 pela Rádio Gazeta, um gol do Zico, cobrando pênalti no jogo Flamengo e Santos. Vou trazer o áudio para você acompanhar, para quem não sabe, não conhece, não lembra, não é dessa época, o pique que tinha o J. Júnior, Como a velocidade, o pique do rádio do J. Júnior. Depois ele trouxe isso para a televisão brasileira. Mas enfim, meu amigo, se você gosta desses assuntos de mídia esportiva, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix e também não esquece de deixar o seu joinha, seu like no vídeo, que é muito importante, hein? Bom, vamos lá então. Olha, isso tá aí em vários portais. Eu estou aqui acompanhando pelo IG, pelo IG Sports, sobre o J. Júnior, esse anúncio da aposentadoria do locutor esportivo. Voz marcante do futebol nacional em mais de 50 anos de carreira, o narrador J. Júnior anunciou então sua aposentadoria dos microfones na última semana. O comunicador havia deixado o Grupo Globo em 2023. O lendário jornalista oficializou sua decisão de interromper a carreira de maneira definitiva por meio de uma publicação em sua conta pessoal no Facebook. Então, vamos aqui acompanhar, vou colocar na tela, ainda tem algumas informações sobre o Jota aqui. Ex-Bandeirantes, Grupo Globo, J. Júnior narrou sua última partida pelo Sport TV no dia 7 de março de 2023, na vitória do Brasil de Pelotas sobre a Ponte Preta por 2-0 pela segunda fase da Copa do Brasil. Bom, vamos lá então. Entre os principais motivos para a aposentadoria, segundo o próprio locutor, estão o etarismo das emissoras e o autorreconhecimento de que seu corpo já não é o mesmo. Vamos então aqui para o pronunciamento, do locutor esportivo. Quando me perguntam por que não volto a narrar, são 30 meses já, reitero que é muito importante saber a hora de parar. Primeiramente, porque os convites quase desaparecem por causa do etarismo e da filosofia correta de renovar o quadro de narradores. Depois, vem a autoavaliação e o reconhecer que a garganta não é mais a mesma, o fôlego, a rapidez no raciocínio, o pique para as maratonas de viagens e tudo mais. E aí vem a conclusão de que chegou a hora. Não tenho assistido, mas recebo comentários sobre as narrações de Galvão Bueno no streaming, com críticas, sejam por antipatia de alguns ou mesmo por falhas cometidas na troca de nomes, etc. A dinâmica numa transmissão é incrível, exige muito da cabeça. Transmitir ao vivo não tem script, puro e total improviso, atenção extrema. Confesso que hoje não estaria apto a desenvolver um trabalho com a quase perfeição que se exige. Em resumo, passaria vergonha, comprometeria a jornada e burlaria a expectativa do telespectador. Além do nosso ego, que seria violentamente agredido. Não é só abrir o microfone e falar. Temos que ter responsabilidade e respeito a quem nos defere com sua audiência. Passou. Foi bom enquanto a mente e o físico correspondiam. Tá, então, a publicação do J. Júnior nas redes sociais, na sua conta no Facebook. E pelas informações de vários portais, ele depois apagou, Ele postou essa mensagem
trazendo aí, né, o encerramento da sua, anunciando, né, o encerramento da sua carreira como narrador esportivo, e depois essa mensagem foi apagada. Vejam só, né? Olha, o J. Júnior, se eu fizer uma lista aqui dos 10 principais narradores da televisão, pelo menos aqueles que eu vi, que eu acompanhei, o J. Júnior está nessa lista de 10, né? Com o Luciano do Vale, com o Silvio Luiz, com o Galvão, com o Luiz Alfredo, com o Fernando Solera. Não vou colocar os mais recentes, né? Mas a gente pode colocar, por exemplo, o Cléber Machado, que já tem história na televisão brasileira, o Luiz Roberto, que hoje é o titular da Globo, né? Mas olha, uma lista de 10 tem que estar lá o J. Júnior, que, na minha opinião, ele foi o auge, né, do J. Júnior como narrador esportivo. Aconteceu naquela fase da Bandeirantes, na fase do show do esporte, né, da Bandeirantes, o canal do esporte, quando o Luciano deixa a Globo, vai para a Record, fica lá um ano, depois vai para Bandeirantes e monta aquela equipe, toda aquela estrutura do canal do esporte, começa lá o show do esporte, o domingo todo, e o J. Júnior fez parte, né, dessa equipe, um narrador que não narrava só futebol, né? Era versátil, desde aquela época, né? Início dos anos 80, já narrava vôlei, basquete, natação, boxe, automobilismo, não só o futebol, né? Tem muito narrador que é bom, muito bom, só no futebol, né? Mas não narra outras modalidades esportivas. E o Jotinha, né? O J. Júnior sempre foi realmente um narrador vibrante, né? No auge da sua carreira foi um narrador vibrante. Teve um momento que o próprio Jota conta, numa entrevista, que em 1989 ele quase foi para a Rede Globo para ser o número 2, né? Ficaria abaixo do Galvão Bueno, estava tudo certo, mas aí ele foi convencido, né, pelo Luciano do Vale a permanecer na Band. Naquela época, eu acho até, pensando agora, né, eu acho que o Jota deveria ter ido. Eu acho que ele seria maior do que ele foi, do que ele é, né? O J. Júnior, se ele tivesse aceitado, né, essa proposta da Rede Globo, em 1989, né, seria ali o número 2, acho que ele faria mais sucesso do que já fez. Mas enfim, né, foi uma escolha dele, foi convencido lá pelo Luciano, e depois acabou aquele projeto do show do esporte, veio já aquela parceria com a Traffic, o Jota acabou sendo demitido da Bandeirantes, mas pouco tempo depois ele estava lá no Sport TV e foram anos e anos, né, transmitindo grandes jogos e vários esportes, várias modalidades esportivas também, no canal Campeão, né, no Sport TV, no Premiere. E aí teve a demissão, né? Foi um momento onde vários profissionais foram demitidos do Grupo Globo. Você lembra o Cléber Machado, né, o J. Júnior. Olha, se for citar aqui, narradores, comentaristas que deixaram o Grupo Globo naquele momento. E você vê que coisa, né? O J. Júnior confessando que hoje ele não estaria apto a desenvolver o seu trabalho, né? Não tem o mesmo pique, não tem a mesma voz, a garganta, né? A voz já não é a mesma, não tem o mesmo peso, aquele vigor, né, que é muito importante para o narrador esportivo. E é uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, inclusive, às vezes a gente é mal interpretado, né? Eu me lembro até de uma pessoa, acho que foi uma moça, né, que comentou quando, eu não sei nem, não me lembro de quem eu estava falando aqui, mas era sobre esse assunto, né? Que o narrador esportivo, o vocalista de uma banda, né, os cantores, cantoras, palestrantes, quem depende da voz, quando chega um determinado momento da sua carreira, né, ali 60 anos, 65, 70 anos, começa a ter dificuldades. Isso né, é físico, é biológico, é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Com alguns, essa diferença ela é maior, outros não, outros conseguem, né, manter um pouquinho mais, mas não é a mesma coisa, né? O narrador esportivo com 70, o J. Júnior, pelas informações, está com 76 anos, o Jotinha, não é a mesma coisa de quando você tinha 30, 40, 50 anos, que é ali o auge do narrador, né? Entre 30 e 50 anos, né? É o momento onde o narrador está ali realmente na sua plenitude, né? De voz, de pique, de agilidade. E hoje as transmissões esportivas, elas exigem muito isso. J. Júnior poderia continuar narrando no Sport TV? Ontem eu estava acompanhando, estou gravando esse vídeo aqui nessa terça-feira. Ontem eu estava acompanhando Juventude e Corinthians com o Paulo Andrade no Sport TV. E Paulo Andrade, né, um excelente narrador, sem dúvida alguma, da nova geração, podemos dizer, né? Mas não é aquela coisa também, né? Não está lá vibrando demais, fazendo uma narração legal. Ok, o Paulo Andrade. J. Júnior poderia estar lá fazendo ainda, né? Dessa forma.
Mas, né, ele acaba colocando aí, né? Colocou essa mensagem nas redes sociais, não está recebendo mais convites. Ele recebeu quando saiu da Globo, né? Até eu gravei um vídeo na época, quando ele foi demitido da Globo, que ele recebeu alguns convites, mas acabou não aceitando, estava ali com alguns problemas de saúde, de ansiedade, alguma coisa desse tipo, né? E acabou não aceitando e disse que os convites vão diminuindo e citou o Galvão, né? Citou o Galvão Bueno, que no Prime Video vem recebendo aí algumas críticas, né? Por trocar nome de jogadores, trocar nome de times. É aquele negócio. Cada um decide o que quer na sua vida, cada um sabe a hora de parar, e o J. Júnior para, né? Parou ali no momento certo, digamos assim. Repito, ele poderia narrar mais algum tempo? Poderia. Uma Rede Vida, né? Uma Rede Vida. Poderia estar lá o J. Júnior, alguma outra emissora, hoje no streaming, sei lá, no canal Gold. Mas o J. Júnior, então, encerra a sua carreira, né? Pelo jeito, mesmo que aconteça aí algum convite, será que não vai pintar um convite depois disso? Ô Jotinha, vem para cá, quem sabe, né? Acontece e ele muda de ideia. Pode acontecer, vamos torcer para isso. Aqui no canal eu vejo muitas pessoas citando, o J. Júnior poderia ser contratado, tal, mas você vê essa situação. Muita gente fala do Luiz Alfredo. Luiz Alfredo tem um problema de saúde também, já está aposentado faz um bom tempo, né? Infelizmente. Você viu o que aconteceu com o Oliveira Andrade na Record, gente? Foi demitido com 2 jogos porque estava fazendo uma narração mais lenta, mais clássica, e hoje o público exige, né, que o narrador fale tudo, identifique todos os jogadores, e hoje você tem muitos comentaristas, muitos repórteres, muita coisa para falar de programação, de chamadas, às vezes muita coisa de internet também entra na transmissão. Hoje com essa interatividade também, olha, não é fácil, realmente não é fácil. Se o cara não tiver disposto, ele fala das viagens também, né? Isso é uma questão também que muitos narradores reclamam, se bem que hoje em dia estão fazendo muito mais off-tube do que viajando, né? Mas enfim, a gente lamenta. E a homenagem, vou colocar aqui então, como eu prometi no início do vídeo, acompanha aí uma narração do J. Júnior pela Rádio Gazeta, 1980, Flamengo e Santos, um gol do Zico de pênalti. Olha, acompanha aí o pique, né? Acompanha o áudio, né? O pique do J. Júnior narrando no rádio em 1980. A passada desarmado. Foi desarmado, fica a bola com o Toninho para Adílio. O Flamengo sai do campo da defesa, vai com o Adílio pela meia direita no seu ataque. Nunes pede pelo comando, ele tocou para Zico pela faixa intermediária. Avança Zico pela meia-lua. Perigo, invadiu, vai fazer o gol, vai pênalti! Máxima sobre Zico. Marca o árbitro, para mim acertou. Realmente o Zico foi derrubado quando passava pelo 4º zagueiro do Peixe. Levou a bola do campo intermediário até a marca do pênalti. Passava pelo último. Ia ficar cara a cara com o Marola, foi derrubado. Foi desequilibrado dentro da grande área. Marca pênalti o árbitro. Seu depoimento, Osnei. O pênalti realmente aconteceu. Jogada brilhante de Zico que passou por todo mundo. Foi derrubado quando ia concluir diante do gol de Marola. É um pênalti incontestável. Zico vai cobrar. Estamos caminhando para 12 minutos de espetáculo do segundo tempo aqui no Maracanã. Flamengo 1, Santos 0. Um pênalti para o Flamengo. Zico está ajeitando a bola. Ele já fez o primeiro gol aos 12 minutos da primeira etapa. O árbitro vai lá. Reclamaram os jogadores do Peixe, mas sem razão. O pênalti realmente existiu. A grande chance do Flamengo. Gazeta São Paulo, Brasil, uma rádio no coração do povo. 1 para o Flamengo, 0 para o Peixe aqui no Maracanã. Marola fica à nossa esquerda aqui no Maracanã. Agora sim a cobrança do penal. Na marca de 13 do segundo tempo. Vai correr Zico. Correu, bateu. Zico para o Flamengo. Rasante para o canto direito de Marola. Completamente indefensável para o goleiro do Santos. Zico bota lá dentro aos 13 minutos e 30 do segundo tempo. Caiu na rede, é gol. É gol do Flamengo aqui no Maracanã. Agora levanta daí, goleirão. Levanta daí, Marola. Lá dentro e é do Mengo, Osnei. Que maravilha, né? Que maravilha. O rádio, né? A emoção do rádio, esse barulho da torcida. E o J. Júnior tinha um pique realmente muito legal. Depois
Eu me lembro dele na Rádio Bandeirantes também no início dos anos 80. Eu não me lembro se ele foi para a Copa de 82, na Rádio Bandeirantes, porque estava o Fiore, o Eni Rodrigues, o Oscar Ulisses estava na Copa de 82 na Rádio Bandeirantes. Até 81 ele estava narrando na Rádio Bandeirantes, né? Jogos, narrava até clássicos, jogos de outras equipes e tal. Não sei se em 82 ele fez parte da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Mas ali, depois ele começou a fazer a TV Bandeirantes, né? Um Pan-Americano em 83 ele fez, o Luciano do Vale, que estava indo para Bandeirantes, gostou muito do trabalho dele. O Luciano era um grande amigo do J. Júnior, gostava muito, não só do trabalho, mas da pessoa do J. Júnior, que é um cara também que você não ouve falar nada, né? Você não ouve falar nada do J. Júnior. Não se envolve em polêmica, eu nunca fiquei sabendo que o J. Júnior criticou alguém, ou foi criticado, ou entrou em treta, né? Essas discussões que a gente vê hoje, vira e mexe, tem aí, né? Um falando mal do outro, fazendo... Não, o J. Júnior realmente um cara que todas as vezes, com todas as pessoas que eu conversei nesse meio do jornalismo esportivo, eu nunca vi ninguém falar, olha, o J. Júnior é um cara isso, aqui, não gosta, não. Todo mundo gosta do J. Júnior, sempre foi uma figura no vídeo simpática e pelos depoimentos, né, das pessoas que trabalharam ali com o Jota, ou tiveram a oportunidade, né, de conhecê-lo, também passam essa ideia, né, de que o J. Júnior foi uma pessoa realmente formidável. Infelizmente é assim, né? O J. Júnior anuncia a sua aposentadoria, queria saber a sua opinião. Muito obrigado pela audiência mais uma vez aí. Mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix, a gente volta a qualquer momento falando de mídia esportiva, de rádio, de TV, de internet, tá bom, gente? Grande abraço, tchau!